Boa noite, tudo bem? Estou realizando um resumo, tá, da aula passada. Alguns alunos não conseguiram instalar o Zoom. Então, nós falamos um pouquinho, né, da questão relacionada às hemorragias, tendo em vista uma similaridade com um dos choques que nós já vimos anteriormente, né? Hemorragias é a perda de sangue através de ferimentos pelas cavidades naturais, como nariz, boca, ouvido, e pode ser também interna, resultante de um traumatismo. As hemorragias podem ser classificadas inicialmente em arteriais e venosas e, por fim, de primeiros socorros internas e externas. As hemorragias arteriais são as mais complicadas, né? São as mais difíceis de se conter, pelo fato de artéria são os vasos sanguíneos responsáveis por transportar o sangue oxigenado, aquele sangue que já passou pela pequena circulação, coração, pulmão, e já está indo através da artéria aorta, sendo distribuído para todas as veias e capilares do nosso organismo, com o sangue oxigenado, rico em O2, aquele mais claro, quando tiverem oportunidade de ver condições ou oportunidades, entre aspas, né, de socorrer, é, saberão diferenciar se tiver um ritmo constante. Então, na própria internet, nós temos aí como visualizar a coloração de um e de outro. Mais clara, mais viva, o arterial mais escuro, o venoso que é rico em nutrientes desnecessários ou ainda não necessários para todo o organismo, e rico em gás carbônico. Por isso, ele vai voltar para a pequena circulação pulmão para receber esse oxigênio pulmonar. Então, a hemorragia arterial é aquela que sai em jato pulsátil e por esse motivo é de mais difícil estancamento. O que nós temos que fazer para uso de torniquetes, enfim, algumas dessas situações mais manuais de resolução nós veremos na prática, tá bom? Assim como eu já falei para os alunos do sábado, veremos na prática. Hemorragias arteriais, sempre nós vamos realizar o torniquete ou o garroteamento acima da lesão, se for em membros inferiores acima, sempre para tentar preservar, na pior das hipóteses, o sangue mais represado aqui em pequena circulação, coração, pulmão, certo? Então sempre acima da região distal para proximal. Dos pés a mesma coisa, distal para proximal, tá? Sempre proximal é relacionado ao coração. O coração é o centro, é a bomba cardíaca responsável em bombear o sangue, em média no adulto 4 a 5 litros de sangue para todo o organismo, a fim de nutrir os tecidos, nutrir os órgãos, e para isso tem que estar rico em oxigênio, tem que passar pelo pulmão. Hemorragia externa, né, aquela qual o sangue sai, o sangue é eliminado para o exterior do organismo, como acontece em qualquer ferimento, ou quando se processa nos órgãos internos e se comunicam com a área externa. Aí uma perfuração, um corte mais profundo. Como tubo digestivo, ou pulmões, ou vias urinárias. Grave, né? Geralmente decorrente de algum trauma, uma queda, atropelamento, situações de emergências mais mecânicas de impacto para ocorrer esse tipo, ou violência, né? Violência aí causada por terceiros. Consequências das hemorragias:
principalmente como tem essa perda de sangue, aí nós lembramos lá atrás do choque. E qual é o choque? Assim como os alunos responderam na aula, o choque hipovolêmico. É o primeiro, é, pela grande perda de líquidos. Aí tem uma tabelinha, se vocês acompanharem lá, página 46, tem uma tabelinha das perdas, né? Quantidade de sangue perdido até 15%, 750 ml. Geralmente não causam alterações, são totalmente compensados pelo corpo. Um exemplo dessa perda, menos de 750 ml, mais a doação de sangue. Perdas de 15 a 30% até 1.500 ml causam estado de choque, ansiedade. Então, atentar para os sintomas, porque naquele momento de atendimento, 2 minutinhos ali para raciocinar. Se o paciente for constatada a parada cardiorrespiratória, 30 segundos para iniciar os procedimentos assim que você já chamou ajuda, porque sozinho não conseguimos fazer nada e já garantiu a sua segurança e a segurança de quem está próximo ali. Transmitiu confiança. Então, isso eu vou repetir constantemente, porque é um apanhado de ideias na qual tem que estar toda dentro aí do profissional. E entendam a matéria, a teoria, para que no momento tenham tranquilidade total para a realização dos procedimentos, transmitir confiança e atender dignamente ali o nosso acidentado, nossa vítima, o nosso paciente, o nosso cliente. Então, até 1.500 ml, certo? Causam estado de choque, ansiedade, sede, taquicardia com frequência entre 100 e 120 ou a mais. O coração sempre estará batendo mais forte para compensar qualquer questão que não esteja no equilíbrio orgânico, desde um susto a uma batida de pé, uma dor, uma pressão arterial alterada, na qual causa uma ansiedade e uma taquicardia. Então, o coração ele compensa tanto as questões mecânicas, fisiológicas, circulatórias, quanto emocionais, de tão inteligente que é o organismo, como eu sempre digo a vocês. Graças a Deus, né? Pulso radial fraco, rápido, porém fraco, e a terminologia para fraco é filiforme, né? Pele fria, palidez, suor frio, frequência respiratória também tentando compensar, enchimento capilar lentificado. Enchimento capilar é quando você aperta uma das extremidades, fica esbranquiçado porque você paralisa a passagem sanguínea ali nos capilares, né? Porque as veias não chegam até a ponta dos dedos, sim os capilares, que são aqueles mais de diâmetro menores. E aí, para o retorno à coloração normal, tem que demorar menos que 3 segundos. Aí está ok a nossa oxigenação. Isso é uma avaliação de enfermagem, tá? Do enfermeiro, inclusive. Mas é bom que todos saibamos. Ok? E perdas maiores que 30% é gravíssimo, né? Levam ao choque descompensado com hipotensão, alterações das funções mentais, menos sangue circulante, menos hemoglobina. Hemoglobina é rica em oxigênio, menos oxigenação cerebral. Menos oxigenação cerebral, confusão mental, até desmaios. Hipotensão, agitação, confusão, inconsciência, então o paciente começa a se agitar, não consegue entender as orientações, palidez, suor frio, taquicardia superior a 120, pulso radial ausente, geral, se não tiver pulso, né, isso é uma consequência. Queda da pressão arterial, taquipneia importante, enchimento capilar lento. E perdas acima de 50%, choque irreversível, parada cardiorrespiratória e morte. Aí perdeu mais de 2 litros de sangue, não tem muito o que se fazer. Nenhuma massagem vai fazer esse sangue circular adequadamente e nutrir todos os nossos órgãos. Aí, por falência múltipla de órgãos, quais órgãos?
cérebro, coração, pulmão, pâncreas, rim, intestino, bexiga, uretras, ureteres, enfim. E aí a falência total dos nossos órgãos levando à morte, certo? Hum, deixa eu ver aqui, saiu só um minutinho. Tá. Aí temos algumas só duas considerações, né? Hemorragia arterial é menos frequente, mas é mais grave, precisa de atendimento imediato para sua contenção e controle. E a venosa é a que ocorre com maior frequência, mas é de controle mais fácil, pois o sangue sai com menor pressão e mais lentamente, e nos dá tempo de fazer uma compressão, um garroteamento, um posicionamento adequado para procurar o serviço especializado ou aguardar o serviço especializado. E aí veremos na prática, né, técnica do ponto de pressão, que é mais ou menos isso que eu falei para vocês. Geralmente a gente com gase realiza, faz com que essa gase fique mais compacta para as primeiras camadas de curativo. Veremos enfaixamento, posicionamentos, tipóias, tá? Isso na prática. O uso de torniquete sempre mais proximal do que o ferimento, a 5 a 10 centímetros acima desse ferimento, dependendo da extensão, do posicionamento, e também garantir um pouco, né, do conforto ali daquele paciente, o que nós pudermos fazer para garantir todas essas questões, sempre trabalhando com bastante empatia, se coloque no lugar desse paciente, certo? Torniquete também não é uma técnica muito utilizada. Hoje nós temos alguns materiais, mas torniquete é importante para se for num momento de ausência de materiais, né? E aí é uma forma mais precária, porém resulta com resultados bons. Conseguimos dessa forma garrotear e interromper a passagem desse sangue para a luz, né? Para a passagem externa, para não exteriorizar. Lembrando que isso é uma emergência, porque para frente desse ferimento não estará tendo passagem sanguínea e podemos ter necrose dos tecidos por falta da passagem de sangue, garroteamento e falta de oxigenação. Alguns ferimentos, por demora de atendimento e para reperfundir esse fluxo sanguíneo, acabam tendo amputações. Então tem que ser tudo muito rápido, muito bem pensado, certo? Dando continuidade, tipos e sintomas de hemorragias internas e o socorro apropriado, tá? Hemorragias internas têm aquela gravidade pelo fato de nós não vermos o que houve, o que ocorreu. E por esse motivo, nos causa inúmeras interrogações. Então, importantíssimo. Recebi o atendimento, chamei ajuda, isso na rua, mas se vocês estiverem inseridos dentro de unidades de trabalho, terão protocolos e a equipe multidisciplinar. O que é a equipe multidisciplinar? A presença de outros profissionais necessários para garantir a segurança e o atendimento apropriado, necessário e digno para esse paciente. Dentre eles, assistente social para trabalhar transporte, de locomoção, de transferência, o médico para prescrever, a equipe de enfermagem para medicar, nós socorristas para fazer esse primeiro atendimento, passar de forma técnica e rápida os acontecidos, as ocorrências, as intercorrências e o histórico coletado ali com muita agilidade e rapidez de tudo aquilo que vivenciou, presenciou e conseguiu coletar as pessoas próximas. Então, hemorragia interna, temos que ter essa visão clínica também. Isso vai ser desenvolvido com o tempo,
mas tendo sempre, vocês viram que são muitos pontos, alguns pontos tu vai tratar de trauma, ortopedia, outros de situações de intoxicação, outros de situações neurológicas. Então a sua mente tem que fazer um filtro rápido, entender toda aquela situação e já direcionar para que lado eu vou no atendimento, ok? Os casos de hemorragia interna são de muita gravidade devido ao grau de dificuldade da sua identificação por quem está socorrendo. Se o paciente estiver consciente, os dados a serem coletados será mais rápido esse diagnóstico, esse desfecho. Se tiver acompanhantes também. Agora, paciente inconsciente, não. Vai muito da visão daquilo que você coletou para passarmos para a equipe mais técnica, de suporte avançado de vida, para que eles foquem ali naquilo que foi vivenciado e passado em plantão, para um rápido diagnóstico desse paciente inconsciente. E aí algumas situações que nós podemos suspeitar deste acidentado, tá? Acidente com hemorragia interna. Algumas situações de suspeitas para ter um quadro de hemorragia interna. Acidente violento, sem lesão externa aparente, ou com lesão externa aparente também, queda de altura, sempre muito preocupante, contusão contra volante, objetos rígidos, queda de objetos pesados sobre o corpo. Então, essas situações sempre vão nos levar a pensar, a entender se temos ou não uma hemorragia interna em curso ali com o nosso paciente. Mesmo que a princípio o acidentado não reclame de nada e tente dispensar socorro, é importante observar os seguintes sintomas. Esses seguintes sintomas frente a essas situações mais aparentes de hemorragia, certo? Pulso fraco e rápido, então já sabemos que toda situação de estresse que sai do controle orgânico, o pulso vai estar fraco, porque vai ser de difícil detecção. Teve um extravasamento ali de sangue, está saindo das veias, né? Todos esses 4,5 litros aí que nós temos em média está saindo para fora da veia, só não está exteriorizando do corpo porque então não teve uma ruptura externa, então está internamente, mas não está tendo funcionamento adequado, muito pelo contrário, está pressionando outros órgãos. Pele fria, sudorese é suor. Então, anotem aí na apostila sempre um termo, uma terminologia que não entendam, e aí podem pesquisar na internet que vão encontrar rapidamente ou tragam as dúvidas a mim. Sede acentuada, palidez intensa, mucosas descoradas, o que são mucosas? Lábios, conjuntivas, tá? Essas aberturas que nós temos aí. Apreensão e medo, vertigens, né, tonturas, náuseas, vômito de sangue, calafrios, estado de choque, aí temos aqueles. Aqui é mais uma questão mais neurológica, confusão mental e agitação, abdômen em tábua, duro, não compressível. Isso é sinal de que tem sangue na cavidade, não está dentro das veias, dentro dos órgãos internos do região abdominal. Dispneia, que é a dificuldade respiratória, mais um termo aí para muito comum utilizarmos para vocês anotarem. A respiração rápida e superficial, dificuldade em respirar, desmaio, que é uma válvula de escape orgânica para qualquer estado de choque que saia do normal, o corpo dá um apagão para tentar regularizar. E aí é emergência, emergência, emergência. Ok? Continuando, lembrando que é um resumo da aula anterior do sábado de manhã. Hoje, amanhã, né? Tentem ver com o Bruno as condições técnicas para o Zoom. Não é tão difícil. Eu também tive o contato com esse aplicativo agora, na Eurodata, e eu achei muito bom.
A internet tem que estar boa também. Tive alguns probleminhas por conta de queda de internet, mas geralmente as outras aulas todas foram sem nenhum problema. Hemorragia nasal, né? Epistaxe, essa é a terminologia, é a perda de sangue pelo nariz. A hemorragia nasal pode ocorrer por traumatismo craniano, então é um sinal, é um extravasamento de um sangue que, dependendo da localização, se o paciente não tiver informações ali passar, se for inconsciente, se estiver sozinho, suspeite de algum trauma em cabeça, internamente, tá? Esse sangue tem uma origem, tá ok? Grave, bem grave. E aí, medidas para contenção devem ser aplicadas o mais rapidamente possível a fim de evitar perda excessiva de sangue. Lembrando que se for muito sangramento, bastante quantidade, melhor não tamponar, deixar escoar esse sangue sempre lateralizando no ângulo de 30 a 45 graus do chão, para que esse sangue extravase e não sufoque, trazendo uma broncoaspiração, e aí sim teremos uma parada cardiorrespiratória, ok? Então, nesses casos de epistaxe, tranquilizar o acidentado, afrouxar a roupa, que ele aperte o pescoço e o tórax, sentar, né, 30 a 45 graus, verificar o pulso, se estiver forte, cheio, apresentar sinais de hipertensão. Isso é uma questão mais técnica, deixar eliminar o sangue, mas esse sangue, se tiver que escoar, se tiver uma quantidade grande, tem que escoar realmente. Não adianta tamponarmos, porque isso vai causar, além da deglutição, uma ida para a traqueia, né? Temos a traqueia e o esôfago, então a passagem pode ir para a traqueia, e se for para o pulmão, aí teremos umas consequências muito maiores, tá? Ligeira pressão sobre a asa do orifício nasal, se de repente é um trauma mais superficial, né, um MMA, de repente você é um socorrista que trabalha aí nas arenas, e aí sim, é uma questão mais superficial. Fazer ligeira pressão nos dedos, né? Já falei, inclinar a cabeça para trás, manter a boca aberta se for pequeno sangramento. Caso a pressão externa não tenha contido a hemorragia, introduzir um pedaço de gás ou pano limpo na narina que sangra, isso pequenas quantidades também. Encaminhar o acidentado para o local onde possa receber assistência adequada. Em caso de contenção de sangramento, avisar o acidentado para evitar assoar o nariz durante ou pelo menos 2 horas aí para evitar novos sangramentos. Lembrando que compressas frias e geladas, se for trauma mais superficial, ajuda a fazer vasoconstrição e com isso diminui o sangramento. Nunca colocar o gelo direto na pele, porque pode ter queimaduras de pele por conta do gelo. Hemoptise, então, foi até uma questão que nós discutimos bastante, a diferença, né, de epistaxe e hemoptise. Os dois sangramentos vão sair pelas vias aéreas, né, boca e nariz. Epistaxe é aquele sangue vivo, né, provindo aqui da região de cabeça, crânio. A hemoptise também é um sangramento, só que com resíduos pulmonares, geralmente vem com catarro. A hemoptise vai sair pelo mesmo local, só que ela é de outra origem. Ela não é de origem da cabeça. Da cabeça, epistaxe. Do pulmão, hemoptise. Então, quando forem passar o plantão, passa o plantão para a equipe de enfermagem, equipe médica, paciente acidentado, nível de consciência rebaixado, não responde, apresenta hematoma em região frontal e epistaxe moderada. Feito as medidas de controle dessa epistaxe, com o posicionamento de gelo e uma compressão com gás. Pressão arterial de 90 por 60, frequência cardíaca de 135, não teve febre. Ok? Bem sucinto, por conta de não ter outras informações. E aí pode passar a informação de como foi encontrado esse paciente, de uma forma menos técnica. As causas mais frequentes de hemoptise, né? Então, bronquiectasia, doença pulmonar dos brônquios,
colabação, inflamação de secreção, tuberculose, abscesso pulmonar, tumor pulmonar, estenose de válvula mitral que causa um ICC, que é insuficiência cardíaca. Essa insuficiência cardíaca acaba congestionando o pulmão também. Embolia pulmonar, traumatismo, alergias. E aí as condutas, né? Tranquilizar, amenizar o medo, deixar deitado, prevenir sufocamento pelo refluxo de sangue, repouso, recomendar que não fale nem faça esforço, não demonstrar apreensão e providenciar transporte urgente para o local onde possa receber atendimento especializado. Outra terminologia, hematêmase, é a perda de sangue através de vômito de origem gástrica, tá? Ou por sangramento por úlceras, por varizes esofagianas, traumas. E aí a hematêmase ela pode vir com esse sangue mais vivo, visualizado, ou com uma coloração preta, tá? Que é esse sangue mais coalhado. Pode ser uma ruptura de varizes esofagianas, a qual não é uma ruptura grande. Esse sangue vai caindo no estômago e ele coalha, fica numa coloração preta também. Então, saída de vômito com sangue, hematêmase, certo? Fezes com sangue, melena, melena. Sangue proveniente da saída pelo nariz e boca, um sangue que não é proveniente do pulmão, e sim da cabeça, epistaxe, proveniente do pulmão. É o hemoptise, isso. Hemoptise, epistaxe, melena, enterorragia, fezes e estomatorragia, cavidade oral, mas proveniente de cortes da boca mesmo, tá? Metrorragia, perda anormal de sangue pela vagina. Então, tudo isso temos essas terminologias na página 52 e vou passar um estudo dirigido para vocês de todas essas matérias desde a última questão do último estudo, tá? Metrorragia é perda anormal de sangue pela vagina, não é aquele sangramento dentro do período menstrual semanal mensal da mulher, tá? Pode ter várias causas, abortamentos provocados ou não, primeiro trimestre de gravidez, naquelas gravidezes ectópicas, né, fora do local correto, e aí tem esse sangramento, lembrando que o sangramento para na gravidez porque é esse sangue quem nutre ali, né, o feto. Tumores malignos, hemorragias pós-parto, distúrbios menstruais, tá? São causas, por isso é um questionamento importante. Se for um sangramento ali por vias baixas da mulher, é um questionamento importante para fazê-la se ela estiver consciente e sempre priorizar a privacidade ali, se coloque no lugar, então afaste, cubra, ok? Com bastante cautela, cuidado e educação. Otorragia é o sangue que sai pelo conduto auditivo, né, pelos ouvidos, ou ferimento no próprio ouvido, ou entrada de corpo estranho, ou um traumatismo mesmo craniano encefálico. Mais difícil sair pelo ouvido, mais fácil sair pelo nariz. Lembrando que em casas de psiquiatrias temos pacientes aí que acabam colocando o corpo estranho no ouvido, enfim, e temos essa otorragia por conta de corpo estranho em maior incidência nas emergências. Emergências onde temos psiquiatrias, tá? Hematúria é o sangue na urina, tá? É a perda de sangue juntamente com a urina, pode ocorrer em consequência de traumatismo com lesão do aparelho urinário, rins, ureteres, uretra, bexiga, em caso de doença, né, nefropatias, cálculos, infecções fortes, tumores, processos obstrutivos ou congestivos e após intervenções cirúrgicas no trato urinário.
ok? Então, um resumo da nossa aula, falamos de hemorragia. Até essa matéria serão 2 estudos dirigidos, ao qual eu vou encaminhar aí para vocês, tá bom? E sábado de manhã estamos na aula aí, se Deus quiser. Obrigado pela atenção. Até mais. Tchau, tchau.